E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você vai aprender mais sobre análise gráfica, aqui você vai aprender mais sobre como analisar o gráfico, aqui você vai entender por que existem algumas regiões que nós podemos pensar em uma compra, porque existem algumas regiões que a gente pode pensar numa venda, porque em determinados momentos o gráfico nos dá uma possibilidade de correção e às vezes o gráfico não nos dá essa possibilidade de correção. Conforme você entende a movimentação do preço nas regiões específicas, você começa a entender as movimentações. Então, o canal aqui do Cadu, todos os dias eu trago aulas para vocês, para justamente você entender este movimento técnico que eu falo, né? Entrei com mais 2 taxas aqui enquanto não termino o tempo, e eu sempre toco na tecla e falo para vocês sobre essa questão do movimento. Por que isso, pessoal? Porque você só vai saber executar uma ordem, ou você só vai saber negociar de forma verdadeira o preço ali naquela região, se você souber o que o gráfico está fazendo. E isso é técnica, isso é conhecimento. Vai fechar? Tá lá, fechou? Entradinha linda, né? Fiz uma entrada com uma taxa só, mas o gráfico ainda continuou nos dando um tempo aí de trade. Conforme ele nos deu o tempo de trade, eu fiz a minha entrada. A gente pode voltar aqui, analisar. Antes da gente analisar o que eu fiz aqui nessa entrada, eu queria deixar uma memória melhor aqui para a gente conversar, aqui no gráfico. Vou deixar um recadinho aqui que eu sempre deixo, né, para vocês não esquecerem. Você que chegou a primeira vez aqui no canal, eu deixo um e-book inteiramente grátis para você baixar. Este e-book trata-se de padrões de vela, onde você pode baixar, imprimir, fazer um livro aí para você estudar. São 36 páginas, onde eu falo de 16 padrões de velas que acontecem todos os dias. Para mim, são os mais importantes do dia a dia. Para baixar é simples, basta você vir aqui nos meus links oficiais do canal, no meu canal do YouTube, ou abaixo de cada videoaula também. O que você vai encontrar aqui nos links? O canal do Telegram, que é justamente onde eu deixo o e-book para fazer download, lá na mensagem fixada. Você encontra aqui meu Instagram, para você me seguir lá e tirar alguma dúvida sobre a área do aluno. Você encontra meu WhatsApp, caso você queira tirar alguma dúvida sobre a área do aluno. E você encontra aqui o link para você fazer acesso à área do aluno. A área do aluno nada mais é que o treinamento, onde você está num ambiente educacional, numa área de estudos, e você tem o suporte diretamente comigo, tá bom? Então aqui você encontra todos os links oficiais. Aqui, quando você faz o acesso ao canal do Telegram, inclusive aqui você está vendo a entrada do aluno aqui, o Márcio fazendo uma bela entrada, 2 entradinhas já resolveu o dia, né, Márcio? Você vê aqui, mensagem fixada, clica sobre a mensagem fixada e aparece os 2 links para você fazer download. Aí você escolhe qual quer fazer o download. Aqui no canal do Telegram você vê os resultados, e você vê aqui, o Márcio mandando sua entrada perfeita. Depois você vê o Márcio aqui, novamente fazendo uma outra entrada. Precisou de poucos minutos para bater a meta, né? Como ele mesmo diz aqui, bom dia, professor Cadu, 2 operações maravilhosas, só gratidão. É isso aí, Márcio. Márcio altamente lucrativo, batendo sua meta todo dia. O José aqui, também batendo sua meta todo dia, 3-0, lindo. Genilson aqui, olha que sequência linda, mandando os resultados dele, sua meta. Aqui o Gerson também batendo sua meta, fazendo algumas marcações aqui e utilizando também o indicador Hunter, né? O indicador fazendo todas as marcações para ele, marcando certinho. Aqui a aula que eu subi no canal ontem, outros alunos, Thiago batendo meta, Leandro batendo meta, 5-1,
Marcos batendo meta e já fazendo saque, ó. Bate meta, faz saque, dinheiro na conta. É isso aí, Marcos. Deixa eu ver aqui mais, ó. O John, ó, olha que sequência linda. Aí, mestre, análise gráfica é vida. O senhor sabe só ter paciência, bumbum na cadeira e não se preocupar com os resultados, porque após o conhecimento ele vem. Exatamente, John. É isso que eu martelo todo dia. Aqui o José, de novo, batendo meta, o Gerson. É o que eu martelo todos os dias. Então entra aí, baixa o seu e-book, faz o download, acompanha os alunos. É o que eu falo para o pessoal. Você tem que se preocupar com o seu conhecimento. Depois que você adquire o conhecimento, pessoal, os resultados vêm naturalmente. É óbvio. Se você sabe o que faz, como não virá resultados, não é verdade? Então aqui ó, tem meu canal do Instagram. Também, se você quiser entrar em contato, ó, tirar uma dúvida sobre a área do aluno, sobre o indicador Hunter, né, que você vê alguns alunos aí utilizando. Inclusive aos alunos lá no módulo 13 do treinamento, eu falo, explico sobre ele e depois você pode entrar em contato comigo para fazer aquisição. Lembrando que aqui, ó, resultados de alunos, link para acesso ao treinamento, a área do aluno, ainda com super desconto de 60% aqui no meu Instagram. Segue lá também para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. Pessoal, dá uma olhada, ó. Antes de fazer a minha entrada aqui, o que eu vi? Eu vi o quê? Eu vi o movimento macro do gráfico. No movimento macro do gráfico, o que eu vejo aqui? Ó? Eu vejo uma região de demanda, certo? É uma região de demanda onde eu vejo ó, a tendência chegando na região. Uma tendência menor chegando na região. Então, pela movimentação macro do gráfico, eu já consegui entender o que na micro está acontecendo. E é justamente aqui em opções a gente vai operar na micro. Então quando eu chego aqui ó, e vejo essa movimentação, logo eu vejo o quê? Uma falha da micro tendência. Eu vejo aqui ó, candle chegando em região, vejo volume me dando ensejo e eu não posso deixar de fazer a minha entrada nessa compra aqui. Né? O gráfico fazendo ali uma consolidação linda na região. Eu tenho outras possibilidades aqui, por exemplo, de regiões de resistência, ó, como aqui. Então, se aqui eu tenho uma resistência, Pessoal, às vezes eu estou escrevendo rápido aqui, escrevo errado. Se eu escrever errado, me perdoe, tá? É que eu estou prestando atenção, dando aula, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, então eu posso escrever alguma coisa errada. Então se eu tenho uma resistência ali, de duas uma, ou esse preço vem buscar movimentações técnicas para fazer essa movimentação e buscar regiões, né? Ele pode fazer aqui ó, movimento 1, ele pode fazer aqui um movimento 2, ó. Ele pode vir fazer esse movimento, buscar. Ao invés de ir lá para cima, ele pode descer, movimento 2. Ele pode romper essa região e continuar indo ladeira abaixo, né, desvalorizando o preço. Então ele pode fazer várias movimentações. O que vai diferenciar essas movimentações do atual preço que você está analisando é justamente você analisar e entender o que o gráfico está fazendo. Compreendeu? Então se eu vejo aqui o movimento dessa tendência nessa região, ó. Quando a gente chega, onde o preço está nessa região? O preço está aqui, ó. Eu estou vendo o preço aqui. Vejo o que? Uma falha na região. Se eu vejo uma falha na região de movimentação e ele falha a sua movimentação de queda, logo acredito numa pequena correção. E é o que eu fiz a minha entrada. Simples, né? Análise simples. Análise simples, porém, acompanhando o preço na região. O chamado price action, né? Ação do preço. Você sabe como analisar a ação do preço em regiões de suporte e resistência? Ação do preço. A ação do preço, do inglês, nada mais é que price action, né? Ou seja, ó, preço,
ação. Só que na língua americana, a ação, né, ou a questão aqui do significado da palavra vem antes do escrito nosso em português. Então, lá se fala price action, que é o preço em ação, ou, para nós, a ação do preço. A ação do preço a gente vai ter que analisar todo momento que a gente for analisar o gráfico. Ah, Cadu, então análise gráfica é a mesma coisa que price action? Não. O price action é um dos estudos que englobam a análise gráfica, entendeu? É uma das técnicas que englobam a análise gráfica. Então, por exemplo, se eu for fazer um estudo do gráfico atual e eu quero saber, por exemplo, o que o preço pode fazer naquela região, essa análise do preço na ação é o chamado ação do preço, é o chamado price action. E por que isso? Porque eu estou vendo a ação do preço naquela região, como agora. Ó, estou vendo um passado aqui, vou marcar uma região no passado, estou vendo o preço aqui, ó, já cheguei atrasado, né? Eu faço toda uma análise técnica do gráfico e estou vendo a ação do preço aqui, ó. Essa é a ação do preço que eu estou vendo na região. A ação do preço na região é o que nós chamamos de price action, tá? Então, aqui eu consigo ver a ação do preço. Na ação do preço, eu posso ter um entendimento da análise dentro daquilo que eu vejo da análise gráfica. Então, a ação já diz, o preço faz uma ação, o preço toma uma atitude, o preço faz um movimento, uma ação, né? Caiu o meu sinal, bem na hora que eu faço a minha entradinha ali, a entrada é de continuidade ali, numa expectativa que o preço pelo menos venha até aqui essa região, ó. A minha expectativa é essa, que o preço venha pelo menos aqui. Vamos ver como que ele vai fechar ali. Então, essa ação do preço na região, o nome já diz. O preço vai tomar uma atitude. O preço vai fazer um movimento. O preço, ele vai acionar algo ali que eu estou esperando dentro da movimentação do gráfico. Então, a ação do preço, pessoal, ela não é a análise gráfica. Tem muita gente que confunde isso, né? Muita gente confunde a ação do preço com a análise gráfica. Tá lá, ó. Muita gente diz assim, ah, eu estou estudando análise gráfica. Tá, e o que você está estudando? A pessoa fala assim, price action. Então, coloca um negócio na sua cabeça. Lá no nosso treinamento, se não falha a memória, tem um módulo, eu não lembro agora de cabeça qual é o módulo, né? Porque é muito assunto, muita coisa que a gente conversa. Tem um módulo inteirinho, pessoal. Eu falo para vocês que a gente começa no treinamento, os estudos são assim, ó. A gente começa a entender sobre contexto gráfico, tá? Por isso que tem muita gente que entra no treinamento, a pessoa quer começar a apertar o botão logo no começo, e não é assim que funciona. Primeiro você vai entender um pouco de contexto gráfico. Quando você começar a sair da causa do movimento, que a gente estuda, né, a fundo, para entender o efeito do preço, essa junção a gente começa a fazer com o quê? Com a ação do preço. Essa ação do preço nada mais é que o price action. Então, olha só, esse price action tem um módulo no treinamento que praticamente é um divisor. É um divisor do quê? É um divisor daquilo que nós chamamos de causa do movimento para aquilo que chamamos de efeito do preço. Então, escrevi errado, tem um divisor aqui, ó. Nesse divisor você começa a estudar o quê? Você sai do movimento do preço e vem para onde? Você vem para a ação do preço. Cadu, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Só você estudando para entender. Então, quando a gente começa a sair aqui da causa do movimento, você entendeu a movimentação, você vai para o efeito do preço. No efeito do preço, você começa a entender, então, por que o preço toma alguma atitude? Por que o preço toma alguma atitude? Porque houve uma causa. Então, toda a movimentação do preço gera uma ação do preço.
Então, nessa ação, você faz uma compra ou faz uma venda em regiões de definição do preço. Por isso que no contexto gráfico, a gente tem que definir as melhores regiões de entrada. Por isso que no contexto gráfico, a gente tem que entender a tendência. Por isso que no contexto gráfico, a gente tem que ver um padrão de vela. Por isso que no contexto gráfico, a gente tem que entender volume. Tá? Tem gente que fala assim, mas eu não utilizo volume. Não tem problema. Não quer utilizar volume, não utiliza. Mas a análise gráfica não é que ela exige. Mas se você usar, meu amigo, minha amiga, você vai dominar isso aqui. Olha só, olha a minha entrada que eu acabei de fazer aqui. Não é simples, ó. Região de resistência. Lembra que nós já vimos a macro do gráfico, né? Nós estamos aqui numa região bem micro, ó. Resistência, né? Resistência, correto? Correto. Onde eu tenho um suporte aqui? Eu tenho um suporte nessa região. O suporte está localizado nessa região aqui. Existe algum problema em eu fazer uma venda nessa região de resistência? Existe, ó. Eu tenho aqui, ó, uns 50% do movimento, tá? Eu tenho aqui, ó, 50% do movimento. Então eu sei que se eu fizer uma entrada de venda aqui, teoricamente, esse preço pode sair aqui do ponto A, vir para ponto B e retornar ao ponto A. Ou ele pode sair do ponto A, vir para ponto B e depois retornar no ponto A. Ou ele sai do ponto A, vem 50% e continua procurando o ponto B. Então eu tenho aqui, ó, um movimento, dois movimentos, três movimentos possíveis no gráfico. Três movimentos possíveis no gráfico. Isso, pessoal, que eu estou mostrando para você, ninguém te mostra. São as possibilidades de movimentação do preço. Por quê? Nós estamos estudando aqui causa do movimento e efeito do preço. Eu estou vendo o movimento do preço e a ação do preço na região. Então, o preço, a gente sempre tem que estar vendo o que está acontecendo no preço. Porque como é que você vai comprar e vender algo se você não sabe o preço? Por exemplo, você vai no supermercado comprar sal. Sal é uma coisa barata, né? Quanto custa aí um saquinho de sal? Não sei de cabeça. Vamos supor que custe R$2. Então você não vai pegar uma moeda de 50 centavos e falar assim, eu vou lá no mercado comprar um sal, vou lá comprar 50 centavos de sal. Não. No mínimo você tem que ir com os seus R$2. Por que você tem que ir com os seus R$2? Porque você sabe o preço. Conseguiu entender? É que nem agora, nós estamos na entre safra do preço do leite. Então o pessoal chega no mercado e fala assim, nossa, o leite está R$4,89. Mês passado eu paguei R$3,49. Que absurdo! Tá caro, tal. Pessoal, é entre safra. Agora, todo ano é igual. Todo ano o preço nessa época do leite ele sobe. Ou você não sabe disso? Eu não sei. Por que você não sabe o preço? Olha só. Porque existe uma causa chamada entre-safra, das questões do leite, de comercialização do leite, manejo do leite. Existe uma causa. Então a causa faz com que o preço suba. Só que para eu entender o preço e saber que, olha, então se o preço hoje do leite nesse mês é R$3,49, daqui uns 3 meses ele vai subir mês que vem e daqui uns 3 meses ele abaixa, se eu puder fazer um estoque de leite, eu faço um estoque de leite, porque eu sei o preço. E eu sei que vai ter uma causa chamada entre-safra que vai subir o preço do leite. Então, se eu sei o preço, eu conheço a causa, eu sei como comprar e vender mais barato ou comprar e vender mais caro. É a lógica do mercado. Você percebeu que o gráfico é uma lógica do mercado? Se eu vendo aqui, ó, se eu estou vendendo aqui, estou vendendo mais caro, é porque eu tenho uma lógica de movimentação que o preço nessa região está caro. Tem uma região que pode travar o movimento do preço porque está no meio? Tem, mas eu tenho que saber analisar o gráfico. Pois bem, sabendo analisar o gráfico, sabendo entender o gráfico, depois que eu entendo aqui que eu estou no movimento e eu já sei quais os 3 movimentos que o preço pode fazer e até 50%, eu vou esperar um padrão. Logo, o preço faz um padrão de vela aqui nessa região, mostra possibilidade de venda,
mostra volume a meu favor, tem vendedores na região, o preço está caro ali na região, eu estou acompanhando essa região desde o início que eu abri o gráfico aqui, inclusive já havia feito um procedimento, uma negociação aqui, porém eu fiz uma compra numa região que era de suporte, porque o preço estava numa região de suporte, o preço estava barato, então eu comprei. Agora o preço está caro, o preço está resistindo, o preço me mostra movimento de resistência, então eu vou lá e vendo. Conseguiu entender? Então essa ação do preço que o gráfico faz, por que eu trouxe essa analogia do sal, do leite para você, pessoal? Não leve a mal, tá? Às vezes eu acho que tem pessoas que falam assim, pô, Cadu, nós estamos fazendo aula de trading, de análise gráfica e o Cadu vem falar de sal, de leite. Não me leve a mal, pessoal. Essas analogias que eu faço com vocês é para que você entenda a dinâmica do preço. Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó, nessa região aqui foi onde eu fiz a compra. Perfeito? O Cadu fez o que aqui? Eu fiz uma compra. Por que eu fiz uma compra? Porque de acordo com o movimento do preço, a causa do preço ligada às tendências, a toda a movimentação contextual do gráfico me mostra que neste movimento hoje houve uma falha do movimento. Então eu consigo começar a pensar numa compra, ainda mais deixando padrões de vela aqui nessas regiões. Então eu posso pensar numa compra. Logo, quando o preço chega nessa região aqui, ó, que é uma região de resistência, eu vou pensar em fazer o que nessa região? Eu vou pensar em fazer o que? Uma venda. Correto? Eu vou pensar uma venda. Por quê? Porque o gráfico está numa posição de venda onde eu tenho ali uma ação do preço acontecendo neste canal de preço. É um canal de preço, percebeu? Ó, aqui é um canal de preço. Deixa eu fazer um movimento aqui, ó. Aqui é um canal de preço, aqui é um canal de preço, aqui é um canal de preço. Onde o preço está trabalhando desde o início que eu comecei a analisar? Neste canal. Ele trabalhou anteriormente nesse canal, trabalhou anteriormente nesse canal. Quando ele rompe esse canal e trabalha nesse canal, eu já começo a ter a visão micro do movimento só nesse canal. Então eu tenho a visão macro e a visão micro. Então entre todas as movimentações que eu estava vendo de um macro canal, eu começo a ver um micro canal. Neste microcanal eu começo então a analisar o quê? Fazer toda a contextualização das movimentações entre as tendências, definindo minhas regiões, acompanhando ali os padrões de vela nesse microcanal. E ali eu começo a ver a ação do preço. Então o price action aqui, ó, ação do preço, região de compra. Ação de preço aqui, ó, região de venda. Padrão, volume, possibilidades, venda. Aqui, por exemplo, se o preço voltasse nessa região, aqui eu já não teria como fazer uma venda, porque eu já estou vendo aqui todo o movimento de contextualização. Pessoal, quem está no treinamento, isso aqui, ó, esse movimento aqui, ó, é gain, é meta batida. Você chegar no gráfico, ver isso aqui, é meta batida. Então aqui, ó, não teria venda, pessoal, não teria venda porque a ação do preço aqui é para rompimento da região. E aí, que não dá para ver tudo aqui, né? No treinamento a fundo, você vai ver todo esse passo a passo, né? Na área do aluno. Na área do aluno, a gente tem lá 18 módulos, para você ter uma ideia. São vários módulos que eu explico cada detalhe de cada assunto. Então, olha aqui. Lembra que eu falei que ele estava trabalhando aqui nessa região? Se ele estava trabalhando nessa região, se aqui, ó, eu pude fazer uma compra e aqui eu pude fazer uma venda, logo ele rompe esse canal e vem trabalhar nesse outro canal. Ó, aconteceu exatamente o que o Cadu estava te explicando. Olha o que a ação do preço fez aqui, ó. A ação do preço fez aqui. Logo, o que eu penso agora? Agora eu tenho que trabalhar esse canal no movimento e buscando região de ponto A. Lembra que eu falei isso para você? Eu falei antes de acontecer, pessoal. Ó, ponto A, que ele viria buscar ponto B e teria 3 possibilidades de movimentação. A primeira, buscar ponto A e continuar rompendo. A segunda, buscar ponto A e retornar.
E o terceiro movimento que seria só ponto B e fazer movimentação assim, ó, né? Eu exemplifiquei para vocês os 3 movimentos que o gráfico pode fazer. Tá, e como que eu vou saber isso? Acompanhando o preço. Por isso que tem que ter ação do preço. Por isso que tem que ter esse price action analisado no gráfico. Então, aprender como operar a ação do preço no melhor região de suporte e resistência vai fazer com que você tenha resultados. E para isso, pessoal, é conhecimento. É conhecimento. Não tem como você fugir disso. O conhecimento, você viu lá o aluno, né, o John, eu li lá, ele falando sobre o conhecimento. Adquire, pois, o conhecimento, porque depois os resultados são consequências do seu conhecimento. Se você adquirir conhecimento e entender, e crescer, e acompanhar e se desenvolver, os resultados vão acontecer. Só depende de você. Eu costumo dizer para os alunos, né, ou quem chega para o treinamento, eles falam assim, o que pode ser contra mim no mercado? Volatilidade, muitos eventos, corretora, o que pode ser contra mim? Eu sempre falo assim, quando você acorda e olha para o espelho, o seu maior adversário é você mesmo. A gente aprende isso no esporte, pessoal. Sabe por quê? Porque se você acordar um dia e pensar assim, isso acontece muito nos esportes individuais, tá? Que nem a natação. Eu já vi, por exemplo, aquele nadador lá que hoje é coach, eu não sei o que ele é. Esses dias eu vi um testemunho dele, não sei o QJ lá, esqueci o nome do cara. Ele nadava, né? Nadou pela seleção brasileira e tal. Ele nunca melhorava o seu desempenho. Porque ele sempre ficava olhando no tempo dos outros. Então ele sempre olhava e ficava com o olho vidrado em outra pessoa. Quando ele descobriu que para ele ser melhor, ele tinha que olhar, focar nele mesmo, porque o que adiantava ele ficar vendo o tempo do outro se quem tem que nadar e fazer o melhor tempo era ele? E aí quando ele inverteu isso, ao invés dele ficar olhando para o outro, e ele começou a ver os seus erros e a olhar interiormente, ele aprendeu que ele era o próprio adversário dele mesmo. Pessoal, o nosso adversário somos nós mesmos. Nós que procrastinamos, nós que nos bloqueamos, nós que temos medo de fazer as coisas, nós que temos medo de agir, nós que tomamos atitudes falhas, nós que não corrigimos nossos erros, nós que tropeçamos e não levantamos. No trade é a mesma coisa, pessoal. O Cadu nunca vai ser um concorrente seu aqui no mercado. Você entendeu? O Cadu é só o Cadu, é mais um no mercado. Agora você vai ser o seu concorrente, porque se você não tiver conhecimento, se você não estudar, se você por mérito não buscar o conhecimento, se você não se resolver como pessoa, você não vai chegar a lugar nenhum. Conseguiu entender? Né? Só comentei isso para você entender um pouco mais de como é o mercado em si. O mercado, olha lá, coisa linda. Por isso que eu gosto de ir conversando com vocês e vendo o movimento do preço. O que eu falei para você? Gráfico, ponto A. Gráfico vem buscar ponto B e depois ponto B. Gráfico sai de região aqui entre entrada e entrada. Gráfico busca o primeiro ponto B e vai lá para o ponto A. Ele pode aqui retornar, ou ele pode retornar agora aqui e fazer movimento, ou ele pode continuar rompendo e indo embora. Olha lá os movimentos acontecendo. Aí você fala assim, poxa, Cadu, como é que você sabia que o preço ia fazer uma ação dessa? Como você sabia que o preço ia fazer uma ação dessa? Simples, por causa da causa. Causa. Eu não falei da história do leite para você? Eu não falei da história do leite? Por que o leite agora está mais caro? Porque estamos na entre-safra. Simples. Existe uma causa para entender a ação do preço. No gráfico, pessoal, não é diferente. Ontem um aluno me mandou assim, Cadu, por que o movimento do gráfico está tão horrível agora, está fazendo esses movimentos? Eu já entrei no porquê e mandei para ele. Falei, por causa disso. Por quê? Ele viu só a ação e não foi ver a causa. E aí eu mostrei para ele qual foi a causa.
Então, se todas as vezes que você for tomar uma atitude no preço, o price action, a ação do preço, você for operar, apertar o botão, se você entender a causa do movimento, sua análise será magnífica. O que a maioria dos trades fazem? Os trades eles focam apenas na ação e não veem a causa do movimento. Agora, a partir do momento que você foca na causa e aí você tem o efeito do preço, como a ação do preço, o price action, aí tudo muda, pessoal. Tudo fica mais claro, as escamas dos olhos caem. Como essa movimentação que eu falei para vocês aqui, ó. Olha lá o preço fazendo um movimento de cartilha aqui. Quem é aluno sabe o que eu estou falando. Movimento de cartilha. Então, ó, hoje, abri aqui Euro USD, né? Euro USD aqui, ó, entradinha linda de compra nessa região. Espero o preço trabalhar aqui dentro do canal. Preço chega em resistência, faço mais uma venda. Duas oportunidades, 4 taxas, 4 a 0. Mostro para você o movimento que o preço iria fazer, ó. É só ter paciência. Você poderia também ter operado vendido aqui, podia operar vendido aqui, podia operar comprado aqui. Seria mais 3 entradas perfeitas. Por quê? Porque na ação que o preço faz, você entende do motivo porque existe uma causa. Então, se existe uma causa do movimento, existe uma ação do preço. Simples assim. Eu sei que o preço poderia fazer esse movimento e eu falei para vocês no início da nossa análise por causa da causa do movimento. Simples, né, pessoal? Simples. É difícil? Não, não é difícil. Mas, aliás, é difícil? Pode ser difícil, mas ele se torna simples a partir do momento que você sabe como analisar o gráfico. Então, hoje nós falamos sobre a ação do preço. É a nossa hashtag de hoje, ação do preço. O mais conhecido como price action. Mas vamos falar ação do preço porque vamos colocar o português, né? Não adianta a gente ficar falando aqui em inglês se nós sabemos que existe uma palavra em português. Então, aprenda mais sobre a ação do preço para você saber analisar o gráfico em suporte e resistência, saber como operar de forma correta. Quer fazer parte do treinamento? Os links estão aí embaixo. Aproveite, o mês está iniciando, super desconto. Coloca o bumbum na cadeira, vamos estudar. O Cadu estará aqui para dar suporte para você como seu professor tutor. Quer fazer a aquisição do indicador também? É só entrar em contato comigo, tá bom? Eu te vejo amanhã. Vou ficando por aqui. Não saia sem deixar um like, sem se inscrever no canal, sem ativar o sininho de notificações. Eu te vejo amanhã numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!